Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes. Às 14 horas e 33 minutos do dia 10 de outubro de 2025, declaro aberta a audiência com o tema Precarização das condições de trabalho e da segurança nos postos de venda de combustíveis, os riscos para as trabalhadoras e os trabalhadores e seus impactos sociais. Gostaria de convidar imediatamente para compor a mesa desta audiência pública o senhor Manuel Fonseca, presidente do Sindicombe. Muito bem. O senhor Adriano Nogueira, do RJ Postos. O senhor Eusébio Neto, do Simpropostos. A senhora Renata Lucas dos Santos Silva, diretora do Simpospetro Niterói. Ari Sérgio de Souza Belo Júnior, coordenador da Superintendência de Fiscalização do Abastecimento. Senhora Gisélia Pontes Celeri, diretora comercial da Natos, que se encontra remotamente. Senhor Rafael Dias Guimarães, presidente do Simpospetro de Campos dos Goitacazes. Senhor Helder Siqueira, representando a FUP e o Sindipetro do Norte Fluminense. E, por último, mas não menos importante, o senhor Paulo Sérgio de Farias, presidente da CTB-RJ. Que vem com uma animação. Olha, boa tarde mais uma vez a todas as pessoas presentes. Como adiantado, o tema dessa nossa audiência pública fala sobre a melhoria dos mecanismos de verificação da segurança das trabalhadoras e dos trabalhadores que estão atuando na ponta das abastedoras, dos postos de abastecimento aqui do Estado do Rio de Janeiro. Embora a situação de precariedade e insegurança que a maioria esmagadora dessas trabalhadoras e trabalhadores estejam submetidos não seja, infelizmente, uma novidade, recentemente, mais precisamente no dia 7 de junho de 2025, houve uma explosão de um cilindro de GNV num posto aqui na cidade do Rio de Janeiro, centro, Praça da Cruz Vermelha, que vitimou não só o motorista do veículo, mas também o frentista, Paulo dos Santos, de 61 anos. A força foi tamanha que chegou a atingir o prédio do Instituto Nacional do Câncer. Enfim, teve, obviamente, prejuízo ao próprio posto de abastecimento, posto de combustível. E, desde então, o sindicato vem intensificando as mobilizações, cobrando, com toda razão, uma resposta do poder público para melhorar a situação dessas trabalhadoras e desses trabalhadores frentistas que estão expostos a toda sorte de risco, num ambiente que já é de risco por si, mesmo que observadas todas as normas técnicas de segurança e normas complementares, o ambiente de trabalho dos postos
de combustível, dos postos de abastecimento, já é um ambiente muito arriscado para os trabalhadores, não unicamente porque eles lidam com material inflamável, combustível, mas também porque a natureza dos elementos químicos que eles manipulam expõe essas trabalhadoras e esses trabalhadores ao risco. Ontem mesmo eu fui atualizada dos riscos que o benzeno promove a saúde da mulher, especialmente da mulher gestante, mas de todas as trabalhadoras e os trabalhadores. E, infelizmente, uma resolução, na verdade, uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente uma lei de 2018, a Lei 8.269 de 2018, foi regulamentada pelo Decreto 46.549 de 2019, do próprio DETRAN, dispensa os veículos de apresentarem uma vistoria em loco pelas autoridades que deveriam fiscalizar a qualidade e a adequação desses equipamentos, particularmente dos cilindros de gás, aqui no Estado do Rio de Janeiro, bastando somente a vistoria feita pelo Inmetro. O que, no nosso entendimento, piorou em muito a situação de hiperexposição e de risco a que estão submetidas as trabalhadoras e os trabalhadores frentistas do Estado do Rio de Janeiro. E alguns dados reforçam a nossa sensação de insegurança. Uma pesquisa feita recentemente chegou à conclusão de que cerca de 60% dos veículos que circulam no Rio de Janeiro, que estão abastecidos, que estão equipados com cilindros de gás, estão em situação irregular. 96% dos casos de acidentes que ocorrem em função do despreparo, do não manuseio, mas especialmente da não verificação do acondicionamento dos cilindros nos veículos, ocorre no Rio de Janeiro, que vitima frentistas e motoristas. Particularmente, com o aumento da uberização, nós temos observado que motoristas de aplicativo estão sendo também vitimados, por conta da precarização que resulta no aumento da uberização e, portanto, na dificuldade de cumprir com os protocolos de segurança necessários para todas as cadeias de trabalhadores direta e indiretamente implicados. Então, é fundamental que nós avancemos no sentido de uma fiscalização rigorosa. E é importante que aconteça aqui na Assembleia Legislativa, porque é uma lei que eu considero relativamente recente, de uma legislatura da qual eu ainda não participava, afrouxou, flexibilizou mais ainda. E o frentista, que é quem está exposto ao risco, mas todos os trabalhadores implicados na cadeia do abastecimento estão, de alguma maneira, expostos aos riscos, não tem sequer o mecanismo de verificar a validade daquele dispositivo que confere a licença para a circulação do gás, para a circulação de veículos equipados com cilindros de gás, com os famosos kits GNV. Ou seja, como é que a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, constrói uma lei que aprofunda a situação de risco de trabalhadoras e trabalhadores, levando o Estado do Rio de Janeiro a ocupar mais uma vez o topo de uma estatística vergonhosa, que é aquele Estado que mais dá conta de casos de acidentes em postos de abastecimento. Isso é um absurdo. Então, eu acredito que nós precisamos avançar aqui não só na revisão dessa legislação, que demite os órgãos competentes, como o DETRAN e outros, da responsabilidade que deveria ser deles, responsabilidade com a segurança no trânsito, com a segurança de todos os profissionais que são os profissionais que garantem a segurança no trânsito. Nós sabemos que o frentista tem um papel decisivo nesse processo. E toda a cadeia implicada no trabalho realizado nos postos de abastecimento aqui no Rio de Janeiro. Precisamos cobrar também mais medidas do DETRAN para que as suas regulamentações elas cumpram a função de melhorar o tráfego no Rio de Janeiro, aumentar a segurança no trânsito, fortalecer os elementos de fiscalização e entender o frentista como um profissional parceiro, não só do trabalho realizado pelo DETRAN, mas também o profissional
fazê-lo um profissional habilitado para verificar as condições de circulação daquele veículo que para nos postos de abastecimento, dentre elas a possibilidade de verificar a validade do certificado. E, obviamente, nós precisamos aprofundar os mecanismos que aferem a segurança daquele cilindro. Enfim, como é que os frentistas que manuseiam aquelas substâncias podem se proteger com seus equipamentos de proteção individual, ou quais equipamentos a gente pode exigir dos veículos para que eles encapsulem o mais possível aquela substância, para que elas não explodam devido à pressão, mas também para que elas não vazem. E entendendo que lutar pela segurança das trabalhadoras e dos trabalhadores dentro dos postos de abastecimento repito aqui já para passar a fala para os camaradas que compõem a mesa, fortalecer a segurança no trânsito, sem sombra de dúvidas. Então, espero que nós tenhamos uma audiência tranquila, que todo mundo que está aqui una forças para que nós possamos melhorar a qualidade de vida, especialmente dessas trabalhadoras e dos trabalhadores, e seguir, assim, cumprindo o papel do Poder Legislativo articulado com a sociedade civil, que é entregar melhoria em conjunto para toda a população, com mais segurança no trabalho, e isso eu falo de todos os postos de trabalho, mais segurança para a população, com mais segurança nos postos de abastecimento, mais segurança no tráfego do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria, assim, de passar a palavra para o senhor Eusébio Neto, representante do sindicato Simpropostos RJ. Simpospetro RJ. Obrigado, deputada. Cumprimento a excelentíssima deputada Dani Baldi, presidente dessa comissão. E, em nome dela, cumprimento a mesa, cumprimento as senhoras e senhores trabalhadores de postos de combustíveis, representantes presentes aqui, do Sindicato de Niterói e do campus de Goitacazes. Cumprimento também as demais pessoas que aqui estão para contribuir com essa audiência pública. Senhoras e senhores, o Sindicato Simpospetro RJ tem implementado uma luta constante no sentido de garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro para os trabalhadores e também para a sociedade, porque o posto de gasolina é um ambiente que frequenta, né, praticamente toda a sociedade, através dos condutores de automóveis, pessoas que vão lá pedir informação, os vizinhos, né, que ficam ali no entorno dos postos. Então, essa reivindicação que nós fazemos não é só para os trabalhadores, evidentemente, é para toda a sociedade de uma cidade e das rodovias. Então, o que nós temos percebido, pelo aqui já exposto, é que o Rio de Janeiro, né, está aí como campeão, infelizmente, de acidente, inclusive fatal, nesse setor do posto de combustíveis, principalmente referente ao GNV. Né? E nós não temos tido respostas suficientes dos órgãos responsáveis pela fiscalização, por exemplo, para inibir e coibir, evidentemente, esse tipo de acidente que tem, ultimamente, aí, vitimado vários trabalhadores e também condutores de veículos. Né? A gente tem tido, no trabalho do dia a dia, na base, através dos nossos dirigentes, orientado os trabalhadores, pedindo aos trabalhadores para orientar os condutores de automóveis para que não abasteçam os carros e fiquem dentro do veículo, procure sair do veículo no momento de abastecer, não só o GNV, todo tipo de combustível, porque é mais seguro, porque se qualquer acidente que acontecer no posto, se a pessoa estiver dentro do carro, evidentemente fica mais difícil para ele sair ali daquela área do acidente. Né? E às vezes nós vemos que tem pessoas que abastecem o carro com a família inteira dentro do veículo, com crianças, entendeu? E isso é inadmissível. Eu acho que tem que haver uma orientação e uma educação melhor no posto de combustível para que isso não ocorra.
o GNV não pode realmente acontecer uma coisa dessa, porque todos aqui sabem o risco, se a pessoa estiver no carro, principalmente no banco de trás, ele provavelmente vai perder a vida, entendeu? Então, esse último acidente que aconteceu foi um acidente grave, onde veio a falecer essas duas pessoas, um trabalhador e um cliente, e a gente tem aqui essa preocupação de criar um mecanismo que nós possamos evitar definitivamente que esse tipo de acidente ocorra. E, para isso, nós contamos com os órgãos fiscalizadores, com o setor patronal, com as pessoas que estão envolvidas nesse processo, porque a gente está falando de vidas que estão sendo ceifadas frequentemente no Rio de Janeiro, de pessoas trabalhadoras, de clientes dos postos de combustíveis, e parece que passou o acidente, volta tudo à normalidade, imediatamente, inclusive, entendeu? Eu fico, às vezes, assim, muito... tenho que registrar isso aqui, porque é fato, né? Esse último acidente, por exemplo, a empresa deixou de cumprir o seu papel humanitário, entendeu? Para com os trabalhadores, para com a família dos trabalhadores, por exemplo. Você está entendendo? Quer dar uma atenção, entendeu? Não é porque a lei e tal, mas é uma questão de humanidade, você está entendendo? A pessoa perdeu ali o chefe de família, que estava trabalhando ali há vários anos naquela empresa, era um funcionário exemplar, entendeu? Tinha vários anos ali prestando serviço na empresa e ele não teve a atenção necessária da empresa, entendeu? Inclusive, tentaram dificultar o trabalho do sindicato no ambiente, lá no posto de combustível, entendeu? Essas coisas que eu acho que não pode acontecer de jeito nenhum, porque esconta e denigra a imagem do setor, você está entendendo? Que são formados de vários empresários competentes, empresários comprometidos com o setor, que luta pela defesa do setor. O setor da revenda é um setor importante para o país, né, que contribui com impostos, com o progresso do Brasil. São mais de 45 mil empresas no Brasil, envolvendo aí mais de 500 mil trabalhadores nesses postos, né? Somos a ponta da cadeia produtiva do petróleo, né? E somos nós que contribuímos decisivamente para o progresso desse país, né? Que é o combustível que alimenta aí os veículos que transporta, né? Faz o transporte de tudo nesse país, né? Então, acho que tem que ser um setor que tem que ter um olhar, entendeu? Do poder público, com mais atenção, com mais preocupação, porque o ambiente do posto de gasolina ele é insalubre, ele é periculoso, você está entendendo? Não é só a questão do GNV, nós temos ali um ambiente que precisa que o empresário preste atenção nos EPIs, né, que são os equipamentos de segurança, para que o trabalho, cursos principalmente, tem aí a NR20, né, que é um curso importante, né, quando ele é praticado de fato, ele inibe e orienta e educa o trabalhador para estar ali manuseando os equipamentos, né? Então, essas coisas têm que ser observadas, porque já existe a lei, você está entendendo? O que falta é o cumprimento, às vezes, e o sindicato não tem, às vezes, condições sozinho de fazer, e nem competência, né, para fazer esta fiscalização, né? Nós, às vezes, denunciamos e essas denúncias, às vezes, não são atendidas. Então, nós pedimos aqui para que a gente possa ter essa capacidade, né, urgente, por uma questão até de inteligência, de criar alguns mecanismos. Aqui, por exemplo, eu aqui em nome das entidades, né, sindicais que representam os trabalhadores aqui dos postos de combustíveis do Estado do Rio de Janeiro, né, que nós estamos representando aqui, né, para aprimorar, né, a segurança do trabalho, né, fortalecer a atuação sindical na prevenção de acidentes envolvendo, né, principalmente aí o GNV, né, o GLP, e participação
sindical obrigatória. Quer dizer, nós temos que estar presente nas comissões, né, que vai estudar mecanismos de prevenção, né, que os sindicatos que seja garantido a presença formal dos sindicatos laborais em comissões técnicas, grupos de trabalho e fóruns estaduais destinados à regulamentação, fiscalização e normatização das atividades de abastecimento, instalação, manutenção e segurança do sistema de gás veicular e combustíveis, né? Canal direto de denúncias, né, sindicais, criação de mecanismos institucional que permita ao sindicato protocolar denúncias junto aos órgãos aí, né, de fiscalizador, Ministério Público e ANP e demais, e do trabalho e demais órgãos competentes, com tratamento prioritário, né, e apuração emergencial quando houver risco à integridade física dos trabalhadores, né? Regulamentação do direito de recusa das atividades inseguras, por exemplo, que seja incorporado à legislação estadual e o direito legal do trabalhador de recusar operar em condições inseguras, conforme previsto na NRU, item 143 do Ministério do Trabalho, né, assegurando proteção contra sanções ou retaliações por exercer esse direito fundamentado, entendeu? Então, senhoras e senhores, o movimento sindical tem que ter participação direta, porque é de interesse direto dos trabalhadores, né? Programa estadual de formação, né, sindical técnica, né, instituição de programas de capacitação técnica voltada a lideranças sindicais, em parceria com universidades, instituição de pesquisas e órgãos públicos, para a formação em inspeção, perícia, normas técnicas e participação efetiva em comissões reguladoras, auditorias e vistorias, né? Reiteramos que o fortalecimento da ação sindical é elemento estratégico para garantir vidas, condições dignas de trabalho e contribuir para que os postos e sistemas de gás que operam com maior segurança e transparência, né? Contamos com o apoio, com o comprometimento desta Casa Legislativa para incorporar essas propostas nas diretrizes e encaminhamento dessa audiência. E são iniciativas que nós achamos necessárias, né, com mais contribuições dos demais que aqui se encontram, todos imbuídos, evidentemente, no objetivo de encontrar meios para que nós possamos sair dessa lista aí, né, de campeão, né, de acidente com vítimas fatais no estado do Rio de Janeiro, né? Então, aqui o Simpospetro agradece mais uma vez imensamente a nobre presidenta da comissão, nossa deputada Dani Baldi, e agradeço já de antemão de ter atendido essa solicitação aqui do Simpospetro RJ, né? E eu acredito, tenho certeza, essa audiência pública está prestando um relevante serviço à sociedade do Estado do Rio de Janeiro, né, trazendo para dentro dessa casa o debate a respeito desse assunto tão latente no nosso Estado e que envolve esse setor tão importante da vida nacional e, portanto, eu tenho certeza que daqui nós vamos tirar diretrizes importantes, encaminhamentos importantes para que nós possamos inibir esse tipo de coisa. Muito obrigado a todos. Obrigado. Nós que agradecemos. Eusébio, querido, um prazer te ouvir. Obrigado. Passo então ao senhor Manuel Fonseca, por gentileza. Parabenizo aí a nossa presidente, deputada Dani Balbi, pelo trabalho, por ela se empenhar nessa situação aí, que realmente não é bom para ninguém quer isso, né? E parabenizo também toda a mesa aqui, cumprimento a mesa e todos os componentes aí, todos os presentes aqui. O problema aqui é o seguinte, o posto, não sei se vocês já viram, nenhum caso aconteceu posto só com carro. Não teve nenhum acidente que o posto foi causador. Não. Foi os carros que são causadores.
Hoje, você vê, tem 1.400.000 carros, 900 são ilegais. Estão ilegais. Não são registrados, não tem nada. Isso que corre o risco. Eu acho que isso é um trabalho que a gente tem que fazer, Eusébio, um trabalho mais maciço, batendo em cima do Detran. O Detran tem que fazer esse papel. Não é o sindicato, o frentista, o nosso colaborador, não é para fazer esse trabalho. Esse trabalho é para ser feito pelo Detran e pela polícia. Porque o nosso funcionário ele não tem capacidade, não tem condição de fiscalizar um carro, se tem ou não tem, ele não tem como comprovar isso. Então, a gente precisa fazer um trabalho mais maciço em cima do Detran, da Polícia Militar, que fiscalize esses carros. A nossa sugestão aqui até seria o seguinte, o cilindro fazia parte integrante do carro. Ele vinha com o carro e morreu com o carro. Por quê? O que acontece? Geralmente, o carro vem, o cara bota um carro, pega um cilindro qualquer usado, até carro que já pegou fogo, utilizar aquele cilindro e bota uma oficina qualquer e coloca. Então, isso não é bom. E não tem garantia nenhuma. Não são oficina especializada que vem dar garantia para o serviço. A gente precisa aprimorar mais isso, cobrar mais isso até do Estado, o Estado precisa ver mais isso, o Detran, principalmente, tem que fazer esse trabalho. Não é jogar a culpa em cima, botar para um frentista fazer isso. Eu não vejo ele para fazer isso, entendeu? Porque a função dele já é abastecer, não é cobrar. Acho que não é justo isso. Eu não acho justo cobrar, pedir que o frentista venha fazer esse trabalho. Então, precisa que seja feito, realmente, sim, o cobrado do Detran e cobrado da Polícia Militar, para que possa dar garantia para todos nós. Até o próprio posto, isso não é bom para o posto, explode um carro, não é bom para o posto, não, é péssimo. O posto destrói tudo, o posto tem que resolver tudo, mata pessoas, a coisa incrível. Um funcionário nosso que está ali, trata ele com carinho, poxa, de repente perde um funcionário, por quê? Por incompetência, né, de alguns mecânicos, algumas oficinas que não fazem um trabalho adequado, entendeu? Então, é isso aí que eu queria falar e agradecer o presidente, agradecer mais uma vez aí por essa apresentação e poder explicar toda a nossa situação, o que o posto hoje está passando. Ele não quer isso de hipótese alguma, a gente não quer isso para ninguém. Ele quer nosso funcionário ali trabalhando com a gente e lutando para que a gente possa cada vez estar melhor. A gente estando melhor, eles vão estar melhor também. Tá? Muito obrigado aí mais uma vez. Muito obrigada, senhor Manuel. Gostaria, então, de passar a palavra ao senhor Adriano Nogueira, representando RJ Postos. Deputada, prazer estar aqui, compondo a mesa, tá? Agradeço a senhora e parabenizo todos que compõem a mesa. Parabenizo também a todos os interessados, os 3 sindicatos laborais que se encontram presentes. Mando um abraço para o Valdecir de Campos, mando um abraço para o Alex de Niterói. Senhores, falar de GNV me traz muita alegria. E por quê? O que eu vejo nesse combustível? Eu vejo um combustível de transformação social. Talvez nos últimos anos, o GNV tenha sido um dos maiores programas de transformação social do nosso Estado. E ele não é culpa, ele é solução. O GNV tira a família da miséria. O cidadão que perde seu emprego, ele só tem um automóvel, e com o automóvel dele, ele traz dignidade para dentro de casa. A culpa, como bem dito aqui, ela não pode ser do posto de forma nenhuma. O GNV está gerando empregos. A nossa concessionária, por que aqui no Rio de Janeiro tem numericamente mais acidentes? Coisa que eu acho que não se comprova. Porque nós temos a maior malha, o GNV tem a primazia, o Rio de Janeiro tem a primazia da venda desse combustível. Todos sabemos que é um combustível, deputada, ecologicamente eficiente. E a gente não pode abandonar o programa de forma nenhuma. Ao contrário, a gente tem que fomentar. Mas o que eu preciso? Nós precisamos muito. Tá? Frentista não pode ter atribuição de fazer, não tem poder de polícia. Mas todos nós sabemos, deputada, que não se existe mais blitz. O Detran não está na rua.
A Polícia Militar não está na rua. Nós temos que tirar esses 60% dos carros não vistoriados das ruas. Nunca, nunca, senhores, acreditem em mim, porque esses são dados oficiais, nunca tivemos um automóvel explodido em posto de combustível por culpa do posto. A pressão para fazer a explosão de um cilindro de GNV ela é de 600% maior do que a carga nominal dele. Nós não temos equipamento imposto para que isso aconteça. Não vai acontecer nunca. Agora, vem um custo Brasil e as nossas mazelas, que tem que ser consertadas. A gente não pode abrir mão disso não, Eusébio. Você está de parabéns por estar tentando brigar, e conta comigo para a gente brigar em conjunto. E a gente precisa tirar esses carros da rua. Os cilindros não podem ser adulterados. Muito comum, deputada, um carro ser roubado e o ladrão, o bandido, incinerar o carro. Quando ele incinera o carro, o cilindro perde a temperança. Pelas nossas mazelas sociais, passa-se um carroceiro, arranca, doutor Otto, o cilindro desse automóvel, arranca o cilindro desse automóvel e vende por um ferro velho. Um absurdo. Vai lá o cidadão que quer fazer uma economia, ao invés de comprar o cilindro numa oficina credenciada, ele compra no que se dizem kit calçada. Vai numa calçada, tem ali um montador não especialista, faz essa montagem desse automóvel e bota esse automóvel na rua. Olha, eu apoio que a segurança, presidente Eusébio, para esse tipo de combustível, ela não está no posto, ela não está na concessionária que nos serve, ela está na maturidade do Estado, das instituições, a minha, a sua, as demais, está em promover a conscientização. A gente não pode abandonar o programa de GNV. Deputada, peço à senhora para que promova junto a esse parlamento, tá, o crescimento de um combustível que é nosso, que nasce, que floresce das nossas jazidas aqui, que gera receita para o nosso Estado. E, em contrapartida, reconheço a legitimidade do trabalho dos presidentes dos sindicatos aqui presentes. Tá? Para quê? Porque o maior bem que temos é o bem da vida. E a gente não pode, de forma nenhuma, abandonar a busca pela segurança no trabalho, que não está no posto, está na fiscalização. E quem promove fiscalização é o Estado. Senhores, esse é o que continha. Muito obrigado. Eu queria dialogar com a fala, tanto do senhor Manuel quanto do senhor Adriano. A função da audiência pública é, obviamente, promover soluções. E o dever da comissão é atender a demanda das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, eu acho que a audiência pública aqui tem a função de promover soluções construídas coletivamente, pensando na atenção da necessidade, da demanda e da proteção das trabalhadoras e dos trabalhadores, e eu acredito que a gente tem caminho para construir de forma ordenada, pacífica e consensuada uma saída. E, à medida que nós fomos falando, talvez eu tenha entendido de forma equivocada, a demanda das trabalhadoras e dos trabalhadores é segurança. É claro que a questão do GNV está no centro da convocatória da nossa audiência pública, até porque foi o fato gerado a partir da explosão do cilindro que provocou a convocação dessa AP. Mas não se resume a isso. Há demandas, como eu vi, do fornecimento do equipamento de proteção individual correto, há demandas que, inclusive, não são direcionadas aos postos, mas também ao Detran, para que faça vistorias, para que a gente possa incidir, a partir do nosso movimento, na melhoria e na sofisticação desses cilindros, para que eles comportem o gás de forma mais segura. Então, é claro que a gente pode avançar no sentido, caso seja da compreensão de todo mundo aqui, na manutenção do GNV. Eu não entendi, e
me corrijam se eu estiver equivocada, que a demanda era pela suspensão dos kits GNV. Salvo o melhor juízo, pode até ser. Mas, especialmente, é para que os trabalhadores estejam protegidos. E hoje a gente tem observado que o poder público e a fiscalização técnica e a produção que regulamenta e deveria aprimorar as soluções de armazenamento desse tipo de combustível colocam as trabalhadoras e os trabalhadores em risco. Então, acho que são muitas medidas a partir daqui, sejam endereçadas ao DETRAN, algumas endereçadas aos postos, sim, porque pode não ser a maioria, pode, enfim, não ser no grande centro, mas a gente sabe que há frentistas que não têm o equipamento de proteção individual fornecido. A gente sabe que o manuseio não só dos equipamentos e dos conteúdos derivados do manuseio do GNV, mas de outros de natureza química e tóxica, também são um risco aos trabalhadoras e os trabalhadores dos postos de gasolina, e a gente não sabe, por exemplo, como é que é feito o descarte, como é que é feita a compartimentalização. E pode até ser que haja uma resposta eficiente, imagino que todos vocês sejam, inclusive, mais empenhados e tenham mais noção de como se faz, mas há lugares, certamente, onde esse descarte não é feito de forma correta. Então, acho que a gente pode construir aqui mecanismos de endurecimento dessa fiscalização, melhoria dessa fiscalização, melhoria desses aparelhos, melhoria das fiscalizações para que todos nós saímos ganhando, para que, obviamente, a gente tenha segurança no trânsito, segurança nos postos e a saúde dos trabalhadores envolvidos preservada. Dito isso, gostaria de pedir para que a senhora Renata Lucas fizesse uso da palavra, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a nossa excelentíssima deputada Dani Baldi, cumprimento a mesa na pessoa da nossa deputada, cumprimento a todos presentes na pessoa de todos os sindicalistas presentes, a todas as mulheres, eu quero cumprimentar na pessoa da diretora Aparecida. Estou representando o Simpospetro Niterói, que o nosso presidente Alex não pôde comparecer. Eu sou Renata Lucas, sou diretora de base do Simpospetro Niterói e sou frentista desde 2010. Né? Além de frentista, afastada para ser dirigente sindical e todos os dias estou nos postos com os trabalhadores. Né? Dito isso, a gente tem como relatar na prática o que esses trabalhadores estão passando. Sou de um posto que eu considero, por tantas coisas que eu vejo no dia a dia, considero um posto modelo, que a gente lá no posto, a gente foi treinado para seguir um padrão de segurança para os trabalhadores. A gente só abastece se as pessoas estiverem fora dos veículos. Eu acho que isso é um trabalho de conscientização, né? Que vai ajudar tanto os empresários quanto os trabalhadores. Hoje, nesse posto que eu trabalho, já é comum, os clientes sabem que lá o procedimento é esse, então vai seguindo os procedimentos. Coisas que, no dia a dia, infelizmente, deputada, eu não vejo. Né? A gente vê que tem alguns empresários que não têm esse cuidado de treinar, não são todos, a gente não pode generalizar, a gente sabe que eu acho que a gente tem que seguir e descobrir onde é que estão os problemas. A gente tem que ir nas bases e descobrir onde é que está esse problema. E a gente acaba não vendo isso acontecer. Falta de equipamento de proteção, falta de curso de treinamento. Hoje mesmo uma trabalhadora me mandou mensagem falando assim: Renata, olha só, eu assinei que fiz o curso, mas eu não fiz o curso de qualificação das NRs 20. Então, acho que tem que ter uma fiscalização em relação a isso também, porque a gente tem que pegar só o problema e resolver. E é que tem muita gente nessa mesa que pode mudar a realidade da sociedade em geral, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, porque o que a gente quer é a solução e a preservação de vidas. A gente teve um caso em Niterói de um acidente. Claro. A qual vitimou, claro, pode passar. A qual vitimou 2 trabalhadores. Não foi na hora do abastecimento. Olá, eu gostaria de solicitar alguém que está remotamente que feche o seu microfone, por gentileza.
Alguém consegue identificar quem está fazendo vazar esse som? Quem? Oi, Sim, o sim, Sindicato sim, de sim. Campos O que poderia, a gente por está agendando para gentileza, psiquiatra. fechar o seu microfone? Boa tarde. Não é o meu microfone, viu, Excelência? Ah, Foi, maravilha. aconteceu. Eu até troquei a médica já, a psiquiatra, Jean, que era para querido. ela ter, Jean? ela para ter consultado Oi, semana Jean. passada, ela não compareceu. Então eu dispensei ela e já tô com outra psiquiatra. Oh, Então eu tava fazendo gente, contato por derruba o aqui, Jean, por fazer um favor. contato com ele agora Alguém corta o para Jean, por poder favor, tentar para agendar. preservá-lo e preservar o cumprimento da audiência. Fora do Rio e tal, tá viajando, só vai poder na outra semana, que é do dia 20. Aí dia Alguém 20 lá é em cima, gente, a feriado, né? Que assessoria precisa se mobilizar do para fazer comércio. isso. Por gentileza. Então, como eu havia dito, a gente teve um acidente em 2021 na base do Simpósio Petro Niterói, mais precisamente em Manilha, onde 2 trabalhadores vieram a óbitos, e não foi num período do abastecimento, foi um problema próximo ao compressor. Né? E o Simpósio Petro Niterói ficou se perguntando se esses trabalhadores eles foram treinados ou não. Né? E a gente acaba não tendo a resposta concreta pelo fato de eu já ter explicado que tem trabalhadores que cita para a gente que assinou o certificado, mas não fez o curso de qualificação. A gente teve a preocupação de entrar junto com o Ministério Público do Trabalho, com a ação, e a gente conseguiu recurso para treinar esses trabalhadores, porque aí a gente tem a certeza que esses trabalhadores eles foram treinados pelo próprio sindicato, e a gente explica todas as questões das NRs para diminuir os impactos. Né? A gente acompanhou esses trabalhadores, que teve um trabalhador que não faleceu na hora, e é muito difícil, né, você acompanhar a família sofrendo, sem saber se o trabalhador que está com 80% do seu corpo queimado vai sobreviver ou não, coisa que não aconteceu, o trabalhador veio a óbito, e a gente acompanhou toda essa trajetória. E é muito difícil também, a gente convive com esses trabalhadores na base, e voltar na base, e o trabalhador não está lá porque veio a óbito por uma coisa que, talvez, com o curso de treinamento, teria sido evitado. Né? E é isso. Agradeço a todos por estar dispostos a resolver esse problema. E eu acho que a solução está nas bases. Eu acho que, se a gente for ouvir a base, se a gente for ouvir o trabalhador e se a gente for ouvir a sociedade, a gente vai encontrar a solução. Porque a gente aqui só representa os empresários, a gente representa os sindicalistas, a gente representa os trabalhadores e a gente representa as sociedades. Então, a resposta, no meu ponto de vista, está lá. Muito obrigada, Renata. Gostaria, então, de passar a palavra para o senhor Ari Sérgio. Estou gostando muito, porque acho que estamos chegando em consenso, estamos construindo coletivamente, mas especialmente porque todos vocês estão sendo muito objetivos e a gente consegue abrir para a plateia e encerrar no tempo regimental. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Parabéns à nobre deputada pela iniciativa. A sua introdução foi muito pertinente e foi completa, né? Você abordou o problema, você até deu um pouco da solução. Né? A Agência Nacional do Petróleo ela é responsável por fiscalizar os postos de revendedores. Os nobres presidentes de sindicato aqui, que me conhecem já há algum tempo, podem confirmar que é constante a presença da ANP nos postos. A gente tem uma meta de fiscalização que gira em torno de 1.000 a 1.500 ações de fiscalizações no ano, e nós realizamos ações conjuntas, tanto com órgãos reguladores, tanto com a concessionária Naturge. Constantemente a gente verifica a pressão de abastecimento dos dispensers e verifica também as condições de compressão do gás, onde a gente verifica as válvulas de segurança e o estado geral do ambiente. Como foi bem colocado por alguns da mesa, a gente percebe que o problema não está ligado à operação do GNV no estabelecimento,
mas sim a fonte causadora dos problemas são os veículos. E aí eu acho que precisa de um olhar um pouco mais profundo no sentido de abordar o problema. O GNV, a gente sabe, é um combustível que ecologicamente é menos poluente, ele agride menos o meio ambiente do que o combustível líquido. É um produto que as bacias de petróleo têm em abundância, então tem uma grande disponibilidade de produto aí. E o Estado do Rio de Janeiro, indo ao encontro disso, ele incentiva o uso do GNV a partir do momento onde ele dá uma oportunidade de você ter um IPVA, né, um imposto do veículo, mais reduzido se você usar esse combustível. E aí a gente percebe que uma determinada parcela da população, aquela que precisa rodar de uma forma mais econômica, né, como foi colocado o fenômeno do Uber, né, acaba se dirigindo para o GNV. Mas aí o que acontece? Ao mesmo tempo que o consumidor ele procura um combustível mais barato, ele tem um custo de conversão elevado. Eu não sei, aí eu já tive um carro a GNV, mas eu lembro que há alguns anos atrás eu gastei 6, 7 mil reais para converter meu carro para GNV. Como é que um consumidor que vai trabalhar no Uber já parte do investimento de 7 mil reais numa conversão? Então, eu acredito que esse problema ele tem que ser abordado de várias maneiras. A gente tem o lado da repressão, que seria a fiscalização dos veículos por parte do Detran, por parte dos órgãos de polícia, pelos órgãos de controle. A gente tem que trabalhar a educação do consumidor, a conscientização de quem usa o GNV, que não é só o frentista que está exposto, o consumidor também. Normalmente, quando há uma morte de um frentista, o consumidor também perece, né? E a gente também tem que trabalhar no âmbito legislativo de uma forma que a gente consiga incentivar essa conversão de uma forma mais barata. Um subsídio, uma redução do imposto, alguma coisa nesse sentido, que incentive o consumidor a ir para uma conversão regular, não para irregular, não para clandestina. Tá? Eu vi também algumas pessoas abordando a questão do frentista ter condições de verificar o cilindro. Eu tenho uma certa restrição. Eu não vejo o frentista com competência e atribuição para isso, e muito menos autoridade. Hoje a gente vive numa sociedade um pouco complicada. Pegando um paralelo, né, a gente vê um conflito entre consumidores e fornecedores na simples entrega de um lanche. Imagina se os frentistas tiverem a atribuição de mandar, né, um consumidor abrir a sua mala para verificar e decidir se vai ou não abastecer. Então, acho que a gente pode estar criando um problema aí a mais para a classe trabalhadora. Então, assim, se a nobre deputada me permite, eu acho que esses três pontos poderiam ser abordados com formas de ação, né? Tanto na fiscalização, a conscientização e educação, e, de repente, uma legislação onde a gente tivesse um incentivo, mais um incentivo para uma conversão mais barata dos cilindros aí dos veículos. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, eu gostaria de passar a palavra para a senhora Gisélia, por gentileza, que se encontra remotamente. Boa tarde. Vocês conseguem me escutar bem? Conseguimos, sim. Boa tarde. Boa tarde. Começo cumprimentando a nobre deputada Dani Balbi, que trouxe à casa a relevância desse tema para a gente estar discutindo aqui. Peço desculpas por não conseguir estar presencial na mesa, mas agradeço a oportunidade para contribuir nesse tema que é de extrema relevância para todos nós. Eu aqui estou representando a Naturgy, queria começar comentando qual é o papel da Naturgy, né? A Naturgy é a concessionária distribuidora de gás canalizado do Rio de Janeiro. Nesse caso aqui, a gente está falando especificamente do GNV, o gás natural veicular, e a relação da Naturgy, ela é direta com o posto de combustíveis, né? As instalações da Naturgy, elas vão até
a estação de regulagem e medição do combustível, e a partir desse ponto a gente tem as instalações que são do próprio posto de combustível. O que eu posso comentar de maneira a contribuir é que a Naturgy ela tem um plano de manutenção preventiva das suas redes e instalações de gás, e que ao longo de toda a concessão, né, são 27 anos de concessão, não tivemos registros de acidente impostos por falha ocasionada pelas redes da Naturgy. Então a gente entende que a gente distribui o gás de maneira segura e a gente preza muito por isso. Para a gente, a segurança ela é um valor muito importante. Eu aproveito também para parabenizar os sindicatos e a ANP pelo trabalho que vem sendo feito, onde a Naturgy também está presente, contribui. E a gente pode ver que, na maioria dos casos, os postos de combustíveis têm as suas instalações internas mantidas de forma segura. A gente pode presenciar isso nas nossas inspeções regulares e em todas as visitas que a gente tem frequente aos postos de combustíveis. Um outro ponto assim que eu gostaria de destacar é que ao longo de mais de 2 décadas de concessão, a Naturgy entende como muito importante a profissionalização do setor de conversão e instalação dos kits de GNV e vem trabalhando em diversas ações nesse sentido, né? No sentido de aprimorar e profissionalizar esse mercado, que é um mercado tão grande hoje em dia, né? Vou corroborar com a fala de alguns colegas da mesa, que já comentaram que o Rio de Janeiro é um estado, na verdade é o estado principal do país. Quando a gente fala de GNV, a gente tem no Brasil cerca de 1.800.000 postos de combustíveis abastecidos, em cerca de 750 são aqui no Rio de Janeiro. Então a gente está falando aqui que mais de 40% dos postos de combustíveis que abastecem com GNV estão concentrados no Rio de Janeiro. E isso foi vetor de crescimento para o estado. Isso é importante para a redução das emissões de monóxido, isso é importante para a qualidade do ar na cidade do Rio de Janeiro, à medida que o gás natural reduz em mais de 90% o material particulado que é emitido, né, no trânsito. Hoje a gente tem cerca de mais de 1.600.000 veículos leves convertidos no Rio de Janeiro. Isso representa cerca de 20% dos veículos leves de todo o estado. Então, assim, a gente vê ganhos muito positivos para o estado com o uso do GNV. E a gente sabe da importância de regular e dar atenção ao tema da profissionalização da conversão e das instalações dos kits de GNV, como que eu comentei, né? A segurança é um valor que a gente não negocia, a gente coloca isso dentro dos pilares da nossa empresa, dentro da nossa concessão, e a gente se disponibiliza para contribuir dentro do que for preciso nesse tema que, mais uma vez, eu repito, é de extrema importância para todos nós e para toda a sociedade. Gostaria, então, de agradecer a senhora Gisela e passar a palavra para o senhor Rafael, representando o Simpospetro de Campos dos Goitacazes. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a excelentíssima deputada e todos os componentes da mesa, aos trabalhadores e trabalhadoras em postos de combustíveis presentes, por essa oportunidade muito preciosa, né, da gente dialogar sobre um tema tão importante. Constantemente na base, a gente se depara com essa situação que foi dita hoje, sobre a questão do frentista ou posto de combustível, de ter que, né, pedir para o consumidor sair do carro para o GNV, para ter ser feito o abastecimento, e muitas vezes se deparar com situações perigosas, né, como foi dito hoje, né?
nesse mundo que a gente vive é muito complicado. Então, de tanto conviver na base constantemente, né, a gente está, acredito eu, que é para somar ideias, como a nobre deputada, né, já disse. Eu acredito que a base de tudo que está sendo feito hoje também, além da conscientização, né, da comunidade de todos, que é importantíssimo, a fiscalização, né? A gente tem o selo, é dito que a empresa tem que verificar se o selo do Inmetro está lá de acordo com as normas para abastecer, mas o posto e o trabalhador, principalmente o qual a gente representa como sindicato laboral, não tem poder para ficar, se o selo não está assim, está assado, eu não vou abastecer, porque além de não abastecer, corre o risco de vida no mundo hoje, e ainda, dependendo da empresa, né, a gente sabe qual o devido encaminhamento que ele corre o risco ali de ter. Então, uma das sugestões que eu acho muito, muito válido, hoje nós temos nos postos, né, em alguns postos, um sistema muito importante, que eu vou usar um nome aqui, que é o que eu conheço, né? Nós temos lá o Sem Parar, por exemplo, né? Isso já vem na base aqui, constantemente falando com os trabalhadores que sempre me param e falam assim, Rafael, puxa vida, o GNV é muito difícil, para quem quer, abastece quem quer, a gente cada vez que vai acionar o GNV, a gente não sabe o que vai acontecer, tem que rezar o Pai Nosso toda vez que vai abastecer um GNV. Então, o que acontece? Poderia-se ter uma forma, de repente, do governo estadual fiscalizar a validade do cilindro, né, por meio de um sistema. Por exemplo, né, aqui eu estou trazendo sugestão, a gente está aqui para somar ideia, e eu vejo isso na prática. De repente, um sistema do Detran, por exemplo, em postos de combustíveis, que ofereça um serviço de abastecimento do GNV, esses postos, né, como Sem Parar. Por exemplo, né, em muitos postos que o consumidor chega lá para abastecer com Sem Parar, possui um totem, um visor lá, interativo nas bombas. Se ele tiver ok com as regras do Sem Parar, ele abastece. Se ele não estiver, nem abastece. Já aparece logo no painel de LED lá um X, você não pode abastecer, procurar o Sem Parar. Você tira do colo do frentista a responsabilidade, que ele não é dele, e poder que ele não tem de fiscalização, que não é dele, e tira do dono do posto, que não tem poder de polícia também para impedir, né? Vai criar um atrito ali, de repente, com o cliente, né? Uma situação dessa, é claro que o bem maior está em jogo, que é a vida de todos, não só do trabalhador, da comunidade ali, mas e se pensar, de repente, do governo, porque o posto de combustível, nossa categoria, é muito pulverizada. Então, eu entendo que para ter a fiscalização, claro, tem que ter uma força-tarefa, mas se tivesse um sistema, de repente, interligado em cada posto, onde trabalha o consumidor, vai abastecer o GNV, e por algum motivo se identifica, pode-se estudar isso, dá para se discutir a forma, né, se vai ser, de repente, ali um totem, se vai ser, de repente, ali um visor interativo, e esse consumidor, ao chegar no posto, por algum motivo não está dentro das regras, a vistoria não está sendo feita no tempo periódico conforme tem que ser, ele automaticamente procure o Detran, procure o setor responsável estadual e tira a responsabilidade do frentista, né? Então, eu acho que o que eu posso estar falando aqui é uma coisa, não sei se de repente todos concordam, mas a gente se depara na base com essas situações e me chamou muita atenção essa questão. Se a gente tem um controle muito bom no posto, por exemplo, de uma empresa privada, que é outro conceito do Sem Parar, de repente esse sistema, né, chega para abastecer, não identificou que está correto, você tira do frentista o não. Que se o frentista falar, não vou abastecer o seu carro, ele não tem, por esse motivo ou por aquele. Ele não tem esse poder e a integridade dele está em jogo, né? Espero ter contribuído, agradeço imensamente pela oportunidade, tá? E vamos somar ideias aí. Um abraço a todos. Obrigado, excelentíssima deputada Dani Balbi. Muito obrigada, senhor Rafael. Nós já estávamos conversando, Eusébio, Manuel e eu, de uma medida muito similar à que o senhor propôs, uma fiscalização eletrônica. Então, muitíssimo obrigada por ter reportado. Eu fiquei imaginando qual seria a recepção dessa medida, mas eu acho que vindo do senhor, provavelmente encontra amplo eco na categoria e acho que facilita, enfim, desonera, inclusive, o trabalho dos frentistas, que não vão precisar abrir para fiscalizar, muitos não têm nem essa atribuição, porque não conhecem exatamente, então ótimo. E aí, nesse sentido, eu gostaria de pedir para que o senhor Helder Siqueira, por gentileza, fizesse uso da palavra, camarada. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Eider.
É só um errinho, tá? Ide. É que o I parece o L. Então, eu gostaria de agradecer a iniciativa à deputada e também à amiga Dani Balbi e aos demais presentes. Eu não vou me ater a essa fiscalização agora, no momento, dos postos e tal, até porque acho que fiscalização do cilindro, acredito que seja, que nem o Ari comentou aqui, é uma tribulação que vai estar colocando para os frentistas a mais do que é a obrigação dele, porque eu acho que é um engenheiro que poderia estar ajudando na fiscalização. Então, eu vou focar aqui um pouco mais no nosso debate que a FUP e os sindicatos têm feito em cima do benzeno, que o benzeno, nós tivemos um seminário semana passada com a presença da auditora fiscal Ana Luísa e também o novo diretor do Departamento de Segurança de Saúde e Trabalho, Alexandre Scarpelli, lá em São Paulo, no Fundacentro. Então, a gente teve um debate o dia todo. O Alexandre ele ficou abismado com esse debate do benzeno e ficou muito preocupado com a saúde do trabalhador e trabalhadora. Então, para quem não sabe, o benzeno é um composto químico, que ele é volátil humano, ele é inodor, ele também pode ser liberado, e ele é liberado através do manuseio e do abastecimento de combustível. Então, isso é muito ruim, porque ele é classificado como carcinógeno humano, ou seja, ele pode provocar câncer, leucemia e problemas no sangue e muitas outras doenças para trabalhador e para o trabalhador. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui, porque tem sido bastante utilizado, porque a lei do gatilho, onde quando destrava o gatilho nos postos de gasolina, que aí o frentista pergunta, você quer que complete mais? É onde que sai a propagação do benzeno um pouco mais, se está sendo aplicado no Rio, porque é onde que tem um pouco mais de fiscalização dessa lei que está na NR20, tem sido na Bahia e em São Paulo. Agora, o Estado do Rio, eu não vejo essa preocupação tanta de estar usando. Aí eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para os dirigentes sindicais dos postos, se a cobrança das máscaras, dos EPIs, isso que eu não vejo, entendeu? Porque a gente não vê nenhuma iniciativa nesse sentido da cobrança de máscara que proteja contra o benzeno. Agora, e essa falta de EPI, uma falta de ventilação adequada, são práticas de segurança ineficazes, então a gente precisa focar nisso. E a sugestão que eu dou é criar um grupo de trabalho. Eu estou focando mais na saúde e segurança dos trabalhadores, que eu acho que é o ponto que eu vim para cá, tá? Realmente focar, criar um grupo de trabalho nosso para ajudar tanto a ANP e alguns órgãos de fiscalização, de fazer uma cobrança, tanto na parte política quanto nos postos de gasolina, a gente se unir para estar focando nisso, para estar fazendo essa cobrança nos postos de gasolina. E também eu acho que uma iniciativa muito prática, bem rápida, que na plataforma de petróleo, onde que tem muito risco de benzeno, que a gente teve 2 mortes agora recente na P40, uma e um outro lugar, além de vários outros casos de câncer, nas plataformas a gente fala assim, a partir desse local, o uso de EPI é obrigatório. Eu acredito que focar mais na comunicação, tanto para quem não conhece o benzeno e para as trabalhadoras e os trabalhadores. Botar placas, ser obrigatório as placas assim nos postos de gasolina. É obrigatório o uso de máscara, o uso de EPI adequado, porque eu acho que foca muito na segurança e na prevenção. Eu acredito que isso pode nos fortalecer, porque hoje não existe lugar nenhum, posto nenhum, eu não vi isso, nenhuma placa conscientizando tanto a trabalhadora, o trabalhador, quanto a população que vai lá comprar o combustível. E, dialogando no PCMSO, ninguém aqui eu acho que cobra, a Petrobras também não cobra, é o exame transmocônico, que exatamente ele diz que essas causas raiz, que é o benzeno e esses poluentes que mexem com a saúde do trabalhador e trabalhadora, vai estar no ASO dele. Isso eu acho que teria que ser cobrado. Sabe por quê? Aí eu venho aqui na aposentadoria especial.
tendo esse risco, o trabalhador e trabalhadora dos postos de gasolina não tem direito, se tiver no seu ASO, passa a ter o direito da aposentadoria especial. Hoje, o quadro que tem na aposentadoria especial são guardas municipais, agentes de trânsito, profissionais de emergência, SAMU e ambulância, técnicos em radiologia, fiscais agropecuários e ambientais e aeronautas. Cadê o trabalhador do posto de gasolina? Cadê o petroleiro? Então, acho que, tendo essa evidência, a gente consegue ter, além a nossa aposentadoria especial, que ela foi votada agora há pouco tempo, de emergência, ela vai ser votada agora de emergência, passou com 285 votos, e estamos chamando para votar de emergência. Ela é uma PL 42 de 24, então a gente precisa se resguardar, porque isso também diz respeito à nossa aposentadoria, que também é o que o trabalhador e trabalhadora precisa. Será que a gente consegue fazer uma emenda e incluir os trabalhadores de postos de gasolina nessa PL? Consegue. Assim, ela aí é uma força política. Quem é o autor, a autora da PL? Está aqui na... Alberto Fraga. Vamos tentar. Vamos tentar. Mas a gente pode estar dialogando, eu vou passar para você. E aí, em relação ao seminário do benzeno que tivemos dia 2 e 3 lá em São Paulo, essa Ana Luísa Caldas, que é a auditora fiscal do trabalho, ela já publicou um despacho, ela ficou tão horrorizada com tantas descaso com o trabalhador e trabalhadora a respeito do benzeno, que ela emitiu um despacho para o doutor Alexandre Scarpelli, que o despacho é de número 13.041, 21.4375, barra 2025, dígito 87, que pede a reinstalação da Comissão Estadual do Benzeno, proveniente do coletivo de entidades e representação do trabalhador e trabalhadora. Então, seria muito bom a gente focar nessa, já que o ANP está aqui e tudo, a gente tentar unir o útil ao agradável. Todos juntos, com alguns órgãos, eu acho que a gente consegue avançar na saúde e na segurança do trabalhador e trabalhadora. Obrigada, Eide. Gostaria, então, de pedir ao presidente da Central das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Brasil, RJ, o senhor Paulo Sérgio Faria, por gentileza. Boa tarde, Dani Balbi, presidenta da Comissão de Trabalho. Quero muito agradecer aqui o convite. Quero, em nome aqui da Renata, saudar todas as companheiras frentistas, né, e estão aqui presentes nessa sala, né, e também na sala virtual, e também todos os demais componentes dessa mesa. Presidenta, eu queria fazer aqui uma pergunta a todos e a todas que estão presentes também na sala virtual, se alguém consegue entrar num avião com algum instrumento, né, perfuro portante ou qualquer um que não está autorizado. Acho que não, né? Ninguém consegue, né? Também ninguém consegue transitar, a não ser que esteja autorizado, nas salas vermelhas, né, nas unidades hospitalares, né, tem restrições, né. Então, penso que essas evoluções alcançadas, né, nessas atividades, elas foram frutos de muito estudo, de muita discussão, mas, fundamentalmente, pela compreensão de que ali tem riscos. E essa atividade, né, que nós estamos debatendo aqui tem muitos riscos. Eu conheço pessoas que não abastecem o carro em posto de gasolina que tem GNV. Eu fui um deles, né, há muito tempo, mas eu acredito muito que os empresários que atuam nesse segmento, mais a Naturgy, né, eles
se obrigam a cumprir, né, a legislação em vigor, se obrigam a proteger seu negócio. Eu acho que ninguém, né, que se dispõe a ter um negócio como esse, né, abre um posto de gasolina para explodir, né, na semana seguinte, né? Então, eu quero aqui debater com todos vocês assim, essa questão, né, das obrigatoriedades, das necessidades, né, de proteção à vida. Nós temos vidas, né, que estão permanentemente dentro desses postos de gasolina e daquelas que chegam aos postos de gasolina e daquelas que transitam próximo aos postos de gasolinas. Isso é uma atividade, né, constante. Esses postos de gasolinas, eles estão nos ambientes urbanos, né, para fazer com que a vida elas transcorra com a normalidade que a gente exige. Eu acho assim, Dani, que uma audiência como essa, entendeu? Ela precisa dialogar com quem está proprietário dos negócios, entendeu? Assim, com essa ideia, entendeu? Assim, da obrigação de fazer. Eu não posso exigir dos trabalhadores, das trabalhadoras, né, que eles tenham o poder de fiscalizar, de papel de polícia, que não tem condições aqui de estabelecer, né, essa obrigatoriedade para o trabalhador e para a trabalhadora. Mas nós temos, né, leis, nós temos normas, nós temos obrigações que devem ser pautadas aqui, né? Então, por exemplo, é sobre esse papel da fiscalização dos órgãos públicos. Gente, eu não posso trabalhar com a ideia de que todos são lenientes, né? Que tem uma vontade assim própria das pessoas relaxarem, né, propositalmente com a fiscalização. Mas penso que, em casos, né, como esse, onde o risco ele é total, né, ele tem um risco iminente ali, você sabe que você está lidando com um produto altamente explosivo, eu penso que nós temos que ter, entendeu? Assim, dentro desses postos, determinadas regras que devem ser cumpridas obrigatoriamente pelos proprietários. Eles têm que ter investimentos, né, que busquem a segurança, do seu negócio. Eu acho que ele tem, né, esse interesse, mas também das pessoas que estão ali. Então, o aspecto da sinalização ele é fundamental, porque ninguém entra dentro de um avião, né, com um revólver na mão. Ninguém entra dentro de um avião, né? Não é isso? Com um isqueiro, com uma caneta. Né? Eu, uma vez, inadvertidamente, estava na minha necessaire um cortador de unha, mas só que o cortador de unha tinha aquela parte que lixa a unha. Eu fui obrigado a descartar o cortador de unha, porque tinha aquela parte. Então, assim, esse aspecto da sinalização, penso que é uma questão que a gente deve debater aqui, de ter a obrigatoriedade, né, da sala vermelha, vamos dizer assim, né, de você chegar ao posto de gasolina e, instintivamente, você se vê obrigado a cumprir as determinadas, né, regras que aquele posto está estabelecendo. Isso pressupõe investimento. E acho que o proprietário, por mais que ele não queira botar a mão no bolso e gastar, né, porque isso realmente, né, precisa de investimento, eu acho que ele tem que cumprir essas obrigações no que tange a questão de sinalizações, de placas de sinalizações, com as obrigações, né, que as normas exigem, né, que as normas de segurança estabelecem, e com as questões relativas à segurança pessoal. Uma outra questão que eu acho é sobre a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras no que tange a questão de EPI. Eu tenho um olhar muito específico sobre isso, né, fiz vários cursos de segurança de trabalho e percebo que há, assim,
assim, uma questão que precisa ser tratada. O companheiro levantou essa questão do benzeno, é verdade, é cancerígeno, né? Ele traz problemas para a vida das pessoas e deveria ser também uma obrigação, né? Uma obrigação da fiscalização permanente da exigência do uso do EPI. O EPI ele deveria ser obrigatório, né? Eu trabalho numa empresa que, em determinadas áreas, é obrigatório o uso do EPI, né? Porque, senão, o trabalhador sofre as sanções relacionadas, né, às normas que, né, prevêem a obrigação. Então, determinadas atividades do posto, principalmente daqueles que estão ali diante da bomba de gasolina, né, deveriam, né, ter de ser obrigatório o uso do EPI. Acho que essa questão da fiscalização dos cilindros, né, que é uma preocupação levantada aqui, eu penso que, assim, que o Estado deveria ter uma obrigatoriedade, entendeu? Mais sobre esse processo da vistoria do cilindro. Eu acho que esses cilindros deveriam ter, Dani, uma fiscalização mais curta dentro do ano, entendeu? Eu acho que seria a obrigação de ter uma vistoria a cada 6 meses. Né? Eu acho assim, não tem, porque é uma coisa assim que você não sabe o que tem ali dentro daquela mala do carro. Deveria ter, inclusive, a obrigação de chegar ao posto, abastecer, se o cilindro é na mala do carro, já abrir a mala do carro, entendeu? Né? Para que o frentista não seja obrigado a ir lá bater na janela, por favor, né? Abra a mala do carro. Então, mas essa questão da fiscalização dos cilindros me parece ser uma questão que a gente tem que debater à luz, né, dos órgãos do Estado, para o papel dos órgãos do Estado, do Detran, não sei, sei lá, como é que a gente vai resolver, mas tem que ter uma obrigação de fiscalização mais permanente, constante, em tempos mais curtos, né? Eu não sei se isso é possível, né, como é que a gente vai mensurar a questão dos custos, mas não tem como eu deixar ter uma fiscalização sobre um equipamento, né, tão explosivo, deixar ao Deus dará, entendeu? Não acho que isso acontece. Isso não vai ser uma coisa que, entendeu? A gente vai ter mais vidas, né, mais explosões, se a gente não tomar providências sérias, né? E, por último, aqui eu queria só achar que deveríamos ter uma proposta aqui sobre o pessoal que está no transporte de aplicativo. Penso que seria, até alguém falou aqui, eu acho que a gente poderia propor uma espécie de linha de financiamento para esse pessoal poder ter acesso, entendeu, à revisão dos cilindros ou troca de cilindro, coisa dessa natureza, porque eu acho que tem assim, não vou dizer que é uma coisa generalizada, mas você sabe que, de vez em quando, lá no meio do ninho, aparece um ovo quebrado, né? Então, seria bom que a pessoa tivesse condições, né, de ter acesso a linhas de financiamento para que ele pudesse ter a troca do equipamento e poder continuar o seu ganha-pão, tá bom? Mas muito obrigado aí, entendeu? Vamos ver se a gente consegue sair dessa audiência com boas recomendações e obrigações, principalmente para os donos dos postos. Eles é que são, entendeu, né, responsáveis, né, por toda essa atividade aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Obrigado. Bom, encerradas as contribuições da mesa, gostaria de agradecer o senhor Paulo Sérgio, e gostaria, então, nós temos, por conta do horário, espaço para 3 intervenções de 3 minutos. E aí eu gostaria de saber se algum dos senhores senhoras, gostaria de fazer uso da palavra, por gentileza. A minha assessoria vai anotar. Mas já pode, por favor, querido. Boa tarde, à mesa, boa tarde, deputada. Meu nome é Alessandra Trindade, sou funcionário da Petróleo Brasileira S.A., dirigente sindical do Norte Fluminense e secretário de Organização e Política Sindical
da Central Única dos Trabalhadores. Saudar o nosso presidente da CTB. E o debate, deputada, ele vai muito mais além. Eu lhe entreguei aí a PL 42 do Alberto Fraga, né, um deputado federal bolsonarista, que tudo disso, o debate aqui é palmas para a deputada, não só pela parte da questão do debate técnico, mas como político. Mas o que a gente tem de disposição hoje é a questão da saúde do trabalhador. A cada dia, a Petrobras mata um trabalhador. A gente, sindicato, consegue mensurar isso. E os postos de gasolina, deputada? Né? A cada vez que o gatilho dispara e você força a introdução de gasolina, aquele vapor que é jogado sobre o seu rosto sem você fazer o uso do devido EPI. O vapor ele não está só na gasolina, ele também está no GLP e no GNV, porque ambos são derivados do petróleo. Aonde se cumpre de forma correta a NR20? Né? Os donos de postos aí, o programa de saúde ocupacional, qual deles é feito de forma correta? Né? Porque ninguém quer gastar. Antes você fazia um periódico completo. Hoje você só faz sangue, urina e fezes e olhe lá. E aí alguns exames eles são deixados de lado porque é custoso e o patrão ele quer economizar. Mas só que no decorrer do tempo e do período, quem vai adoecendo é o trabalhador. E aí ele tem leucopenia, câncer de pâncreas e por aí vai. E são doenças fatais que levam a óbito. Então, o nosso debate aqui, enquanto FUP, CUT e CTB, e aí nós tivemos dificuldade num governo progressista, pautamos na semana passada, a Procuradora do Trabalho, a retomada da Comissão Estadual de Benzeno do Estado do Rio de Janeiro. Mas a bancada patronal, né, onde nós temos gente do governo, tem dificultado o restabelecimento dessa comissão tão importante que foi destruída no governo do Michel Temer e arrasada, extinta de vez pelo governo Bolsonaro. Né? Ele extinguiu tudo. Então, o que a gente tem aqui hoje é criar mecanismos não só de fiscalização, mas de regularização pela saúde do trabalhador. A gente está aqui, um companheiro da Agência Nacional de Petróleo, a gente falou bastante da questão do cilindro de gás. Muitas das vezes o frentista não sabe nem o devido descritivo da NR13, da questão do vaso. Né? A Natog, será que ela faz o processo dela de secagem de gás de forma correta? O gás tem H2S e tem uma série de compostos vinculados do petróleo. Ali causa processo de corrosão internamente do cilindro. O que na hora da pressão, se a bomba não estiver regulada, vai haver dilatação do cilindro, né? Aquela fadiga ali vai acabar ocasionando rompimento, e é o que tem acontecido aí, uma série de acidentes nos postos. Por quê? Porque as agências que fazem a regulamentação e fiscalização do cilindro não fazem de forma correta. Muitas das vezes você só vai lá, paga e recebe a certificação. Isso é papel do engenheiro mecânico especializado em NR13, fazer o teste do estático, verificar o dimensional e tudo isso. Então, o que a gente falta hoje, deputada, são corpo técnico para poder fazer fiscalização e o devido cumprimento de tudo, inclusive da saúde do trabalhador, porque dinheiro e lucro no bolso do patrão, nós do sindicato estamos cansados de ver. O que a gente quer é saúde justa para o trabalhador, para que ele não seja exposto a esse agente cancerígeno que não tem cheiro e vive matando a gente. Hoje, a maior assassina nisso tudo é a Petrobras. E os postos de gasolina também. Então, o que a gente precisa da deputada é ajuda para fiscalização, projeto de lei que se faça cumprir a garantia da saúde do trabalhador, deputada, porque o benzeno mata, ele não tem cheiro e mata. Boa tarde. Muito obrigada. Mais quem? Senhor Basílio. Deputada, boa tarde. Boa tarde à mesa. Ari, uma pergunta para o senhor. Se a ANP fiscaliza entre 1.000 e 1.500 postos ao ano, nesses postos de GNV que foram fiscalizados, quantos estavam irregulares? Boa tarde, doutor Basílio, nobre amigo de longa data.
Assim, hoje a gente tem em torno de 2.000, 2.200 postos de combustíveis no Rio de Janeiro, tá? Em torno de 600 a 700 com GNV, né? O que eu posso te falar é que, em relação à pressão de abastecimento dos veículos, que hoje está em 220 bar, são pouquíssimos estabelecimentos que são autuados por trabalhar com a pressão de abastecimento acima do limite, né? No passado, isso era normal, porque existia a máxima, né, que quanto mais você colocava no veículo, maior autonomia que você dava para o veículo e o consumidor gostava. Mas, por conta dessas questões de segurança, os postos vêm se adequando, né, também aliado à fiscalização da ANP, e se enquadraram em 220 bar, né? Acredito também que os acidentes contribuíram para isso, né? No sentido não, que a gente sabe que o cilindro tem a capacidade de suportar uma pressão maior que 220 bar, mas no sentido também de cumprir com as normas e não ser responsável pelos acidentes que venham ocorrendo, né? Tem mais ou menos uns 2 a 3 anos, a ANP passou a aumentar o seu leque na fiscalização dos postos, né? Em conjunto aí com a concessionária, nós temos também fiscalizado as áreas de armazenagem, né? Os cilindros de compressão, né? O cilindro de compressão, ele é responsável por pegar o GNV que vem da distribuidora, comprimir para poder abastecer os postos. Então, a gente também tem verificado as válvulas de segurança, tem verificado o estado da área de compressão, se o cilindro está trabalhando nas normas, se os compressores estão com vazamento ou não de GNV. E a gente tem percebido, isso é importante frisar, normalmente as fiscalizações da ANP, elas são direcionadas para agentes econômicos que possam ter algum tipo de problema, né? Então, assim, a gente tem encontrado uma área de armazenamento, de compressão, muito largada, tá? Muito abandonada, muito negligenciada, mesmo sabendo que isso não é a causa dos problemas relacionados aos acidentes de GNV. Tá bom? Obrigado. Olá, perdão, gente, estava aqui resolvendo outras questões. O senhor Eusébio pediu para fazer uso da palavra e depois a gente caminha aqui as propostas, por gentileza, Eusébio. Obrigado, deputada. Só rapidamente, aqui, antes de encerrar, eu gostaria diante de algumas posições que foram colocadas, primeiro agradecer mais uma vez aqui a participação de todos que está contribuindo, né, com essa audiência pública, no sentido da gente poder aprimorar e melhorar as condições de trabalho dessa categoria que eu tenho muito orgulho de representar. Eu gostaria de apenas, nobre deputada, registrar, eu sou frentista, né, eu exerci todos os cargos em postos de gasolina, desde lavador, enxugador, frentista e gerente supervisor. Sou fundador do primeiro sindicato de frentistas do Brasil e sou fundador da Federação Nacional e participei da organização dos 72 sindicatos que existem hoje no Brasil, representando a categoria frentista. Por exemplo, na Bahia, eu organizei o Sindicato da Bahia, participei do Fórum Marte da Bahia. Em todo o Brasil eu tive presente e hoje, com muito orgulho, represento o sindicato aqui do Rio de Janeiro, sou fundador do Sindicato do Rio de Janeiro e presidente. Nossa categoria, ela tem uma das maiores conquistas do movimento sindical desse país, que foi a proibição do self-service, na época, inclusive, do governo Fernando Henrique, em que proibiu o autosserviço dos postos de gasolina desse país e garantiu o emprego de mais de 500 mil trabalhadores que hoje continuam empregados nos postos de combustíveis. Nós temos feito uma luta diuturnamente para garantir a segurança do trabalhador e melhorar as condições de vida do trabalhador em todo o território nacional. É uma categoria pulverizada, muito difícil de trabalhar, que vocês sabem muito bem disso, que nós contamos com uma dificuldade muito grande, mas eu desafio qual sindicato que tem o trabalho
como o nosso nas bases, permanentemente durante 24 horas, e aqui os próprios proprietários podem dizer isso. Nós temos equipes trabalhando 24 horas na base, levantando todo tipo de irregularidade e cobrando permanentemente isso. Essa categoria, além de ser pulverizada, ela tem uma rotatividade não só dos funcionários, mas também dos proprietários. Vários postos de gasolina passam de mão em mão frequentemente. É uma categoria muito difícil de trabalhar. Então, eu quero registrar aqui que quem conhece a categoria é quem representa ela, né? E que tem, assim, e aqui os frentistas têm representação, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, representações legítimas, que está em todos os fóruns nacionais e internacionais, defendendo o Brasil. Eu já viajei o mundo todo, continuo viajando, participando, voltei da China agora há pouco tempo, defendendo os interesses do Brasil, da nossa categoria e de todos os trabalhadores. Então, eu digo assim, nós vivemos em um país que tem uma luta muito desigual e que, passando por vários governos, que precarizou muito a relação de trabalho, isso aí que todos sabem disso, e nós tivemos problemas com a aposentadoria especial, não vamos aprofundar aqui, porque tem tempo para isso, mas nós continuamos aposentando muitos trabalhadores pela aposentadoria especial. Nós sabemos que houve regras, depois da época do governo Fernando Henrique Cardoso, que estabeleceu, entendeu, regras para a aposentadoria especial, a questão dos PPPs, por exemplo, né, que você tem que provar agora com laudos e tal, que você tem, faz jus, né, à aposentadoria especial. Nós temos uma dificuldade muito grande também com os PPPs, né, que infelizmente nós não temos ingerência nesses PPPs, né? Então, eu quero aqui agradecer essa contribuição, inclusive dos nossos companheiros da Petrobras que estão aqui, para que nós juntos possamos, né, eles são da mesma cadeia produtiva, só que nós estamos na ponta da cadeia produtiva, e para que nós juntos podemos construir algo realmente que melhore as condições de vida, né, dos trabalhadores e a segurança principalmente. A questão do benzeno, nós temos participado, inclusive nesse Fórum de São Paulo, nós estávamos lá presentes com vários frentistas, inclusive a nossa vice-presidente Aparecida estava presente. Nós estamos presentes em todos os fóruns de debate há muito tempo, entendeu? Inclusive do benzeno. Nós temos aqui uma parceria com a Fiocruz, entendeu? Inclusive, os nossos frentistas são atendidos gratuitamente na Fiocruz, por uma parceria que nós temos com eles, fazemos sempre seminários. Fizemos uma parceria agora também com outros órgãos aí, né, voltado à saúde do trabalhador. E isso é uma luta constante do movimento sindical, mas é muito difícil, porque a gente não consegue resolver as coisas assim. Só nós contamos, por isso que esse diálogo aqui, um diálogo social, um debate, né, que venha contribuir para que nos ajudem, porque isso é um problema de toda a sociedade. Então, eu agradeço a contribuição de todos aqui, que está contribuindo muito com a gente. Nós estamos aqui para aprender também, com muita humildade, né? Eu agradeço muito o movimento sindical por ser essa universidade, né? Com muita humildade a gente procura aprender. E digo a vocês, essa questão do benzeno é bem complexa, e todos sabem disso. Então, a gente tem que se unir todos para que possamos evitar que as pessoas que são expostas a esse veneno, né, digamos assim, possa realmente ter a sua saúde preservada. E o sindicato tem lutado muito para que isso aconteça. Então, eu agradeço a todos aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Deputada. Brevemente. Deputada, queria só interromper rapidamente. Eu quero pedir licença, eu tenho que sair, eu tenho um compromisso, já estou em cima da hora. Já pedir desculpa, mas eu não vou poder acompanhar o encerramento, tá bom? Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Paulinho. Camaradas, muito rapidamente, eu vou passar aqui a leitura daquilo que a gente conseguiu de consenso amadurecido aqui. A NR20
precisa de atualização e aprimoramento. Talvez a gente consiga fazer isso através de ofício e de articulação com o Ministério do Trabalho, que a gente tem. Então, seria importante fazer um documento, pedir para que o sindicato, ou os sindicatos, fizessem esse documento, elaborando quais são as atualizações da norma, para que a gente possa enviar para o Ministério do Trabalho como proposição e acompanhar a tramitação desse envio através de um ofício formal. A gente precisa, neste mesmo bojo, entender quais são os aparelhos, as máscaras, as luvas e todos os outros aparelhos que precisam ser fornecidos pelos trabalhadores frentistas. E precisamos de mecanismos de fiscalização mais eficazes para garantir com que as trabalhadoras e os trabalhadores sejam protegidos no curso do exercício da sua função. Nós precisamos também que os cursos dispostos, inclusive, para dar conta da NR20, sejam também fornecidos para essas trabalhadoras e os trabalhadores e cumpridos efetivamente. E essa é uma atribuição do Detran. Eu acho que a gente poderia amadurecer nesse sentido. Fiscalizar o cumprimento da carga horária máxima dos cursos que dão conta de compreender a necessidade de manuseio dos aparelhos dentro dos postos de abastecimento para preservar a saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores. Nós podemos aqui avançar em algumas legislações. Ficou amadurecido aqui que não deve ser o posto, muito menos o frentista, o profissional que vai abrir o compartimento para averiguar a integridade do cilindro. Ficou amadurecido? Agora, deve haver alguma instituição que faça essa averiguação de forma mais adequada. E eu acho que deveria ser o próprio Detran. E nós podemos construir uma regulamentação complementar exigindo que essa fiscalização seja feita semestralmente, como bem colocou o Paulinho, pelo Detran. E outra questão que foi colocada aqui é a questão da aposentadoria especial. E acho que a minha assessoria de legislação deve entrar em contato, junto com os sindicatos, com o deputado, autor da matéria, Alberto, e agora já está com a relatoria do pastor Eurico, para que nós possamos levar a demanda da inserção da categoria dos frentistas nesse projeto de aposentadoria especial. Então, acho que poderíamos fazer essa articulação conjunta com os sindicatos aqui representados. E, obviamente, dentro, no bojo da matéria, as questões mais específicas sobre os exames que aferem o grau de exposição, que monitoram a saúde da trabalhadora e do trabalhador exposto, devem estar contemplados, mas acho que é uma questão mais técnica, talvez a gente precise consultar o médico do trabalho, algum especialista, mas acho que o encargo político deve ser dos sindicatos. Agora, surgiram algumas propostas aqui. Primeira revisão da lei estadual, que a comissão vai conduzir, que demite o Detran de fazer a fiscalização anual dos veículos, e especialmente quando trata do famoso kit gás GNV, da fiscalização dos cilindros, estabelece como a única porta de aferição o documento emitido pelo Inmetro. Acho que nós precisamos fazer a reforma dessa legislação direta aqui. E a outra proposta é que o Detran consubstancie um documento
que é de fácil verificação. Eu falava aqui, tanto com o Eusébio quanto com o Manuel, e acho que isso foi consensuado, especialmente depois que o Rafael trouxe essa proposta, de fácil aferição pelo operador frentista, que afere se o documento emitido pelo DETRAN, que atesta a validade daquele cilindro, daquele kit, está de acordo e, portanto, prossegue o abastecimento. Simples, na forma de um QR Code, por exemplo. Da mesma forma como colocou o Rafael, enfim. E mais do que isso, uma proposta mais ousada. Pensar em como a vistoria emite uma numeração que está disposta de forma indelével, cilindro a cilindro, e este cilindro fará parte do carro, sem a possibilidade de troca, a não ser que haja uma necessidade absoluta, e o número desse cilindro virá na documentação do carro também. Acho que é uma possibilidade da gente avançar aqui. Isso cria mais mecanismos de controle e proteção dos trabalhadores, para os trabalhadores. Então, básico, e obviamente, estabelecer um GT, já vou colocar a minha equipe em contato aqui com os representantes trabalhistas, enfim, todos aqueles que vieram, as entidades que compareceram à audiência, para que a gente possa elaborar um GT para dar sistematicidade e concretude a essas demandas. Algo mais? Então, agradeço a todas, todos e todes e declaro encerrada essa audiência pública. Parabéns.